Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante: o tumor cerebral. Talvez você tenha ouvido falar disso, mas não sabe exatamente o que é, como pode acontecer e o que é preciso fazer. Neste vídeo, vamos explicar tudo de uma maneira bem simples para que você possa entender o que é um tumor cerebral e o que fazer caso isso aconteça. Imagina que o cérebro é como um computador que controla todo o seu corpo. Quando alguém tem um tumor cerebral, é como se houvesse um erro no sistema, onde as células do cérebro começam a crescer de forma descontrolada. Esse crescimento pode afetar a maneira como você vê, fala ou até anda. Os tumores cerebrais podem ser benignos ou malignos. Tumores benignos são como bolinhas de papel que não causam danos graves. Já os malignos crescem e se espalham mais rapidamente, como raízes de plantas que começam a se espalhar pelo solo. Os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas existem alguns sinais comuns que podem indicar que algo não está bem. O primeiro sintoma é dores de cabeça fortes e frequentes. Imagine que você tem uma dor de cabeça que não passa com remédio, e fica pior pela manhã, como se o peso do seu corpo estivesse apertando a cabeça. Segundo sintoma: visão turva ou dupla. Se você já teve dificuldade para ler a placa de uma rua distante ou ao tentar assistir TV, e de repente começa a ver duas imagens ou embaçadas, pode ser um sinal de que algo está afetando a visão. Terceiro sintoma: náuseas e vômitos sem explicação. Sabe quando você está se sentindo mal, mas não comeu nada de errado e não tem nenhuma outra explicação lógica? Isso pode ser causado por um tumor pressionando áreas do cérebro que controlam o estômago. Quarto sintoma: dificuldade de equilíbrio e coordenação, como quando você tenta levantar da cama rapidamente e sente que não consegue se equilibrar direito, ou começa a tropeçar nas coisas enquanto anda, sem uma razão aparente. Quinto sintoma: se de repente você começa a perceber que tem dificuldade de se expressar, como se as palavras não saíssem corretamente, ou até mesmo as pessoas começam a ter dificuldade para entender o que você diz. Sexto sintoma: perda de memória ou confusão. Isso é como se você estivesse conversando com alguém e não conseguisse lembrar o nome de um amigo, ou o que ia fazer em seguida. Pode ser uma sensação de confusão mental que não desaparece. Sétimo sintoma: fraqueza ou paralisia em um lado do corpo. Por exemplo, se ao tentar levantar uma xícara de café, você sente que um braço está mais fraco do que o outro, ou não consegue controlar o movimento de uma perna, pode ser um sinal importante. Oitavo sintoma: convulsões ou perda de consciência. Imagina que, de repente, você sente que perde o controle do corpo e começa a ter tremores, ou até mesmo desmaia sem motivo algum. Esse pode ser um sinal de um tumor cerebral. Quando sentimos que algo não vai bem, os médicos podem pedir alguns exames de imagem para ver o que está acontecendo dentro do nosso cérebro. Os principais exames são ressonância magnética ou tomografia computadorizada. Esses exames são como fotografias detalhadas do cérebro. Eles ajudam a ver onde está o tumor, qual o tamanho e até se ele está pressionando outras áreas importantes do cérebro. Biópsia: se o médico precisar saber com mais precisão que tipo de tumor é, ele pode fazer uma pequena coleta do tumor, como um teste para descobrir exatamente como ele é. Existem vários tipos de tumores cerebrais. Vou explicar com exemplos para ficar mais fácil. Gliomas são como semente de uma planta que cresce em várias direções no solo. Esses tumores crescem nas células que dão suporte ao cérebro. Alguns deles, como o glioblastoma, são muito agressivos, e os médicos têm que agir rápido. Meningiomas: imagine um cobertor que cobre todo o cérebro. Os meningiomas crescem nas camadas protetoras do cérebro. Muitas vezes são benignos e podem ser removidos com mais facilidade. Tumores metastáticos: às vezes, o câncer começa em outra parte do corpo, como pulmão ou mama, e se espalha para o cérebro. É como se germinhas de uma planta viessem de um outro lugar e crescessem no seu cérebro. Tumores de células germinativas são muito raros, mas acontecem quando células reprodutivas começam a crescer de forma anormal no cérebro. Esses tumores são mais comuns em crianças. Os tratamentos para tumores cerebrais dependem do tipo e tamanho do tumor. Cirurgia: se o tumor for acessível, o médico pode optar por retirá-lo. É como quando você tenta limpar algo que caiu em um lugar específico e difícil, usando as ferramentas certas. O objetivo da cirurgia é remover o máximo possível do tumor. Radioterapia: esse tratamento é como um raio de luz muito forte que pode destruir as células tumorais. Ele ajuda quando não dá para remover o tumor por completo, mas pode alcançar áreas que são difíceis de operar. Quimioterapia: imagina que as células tumorais são como flores daninhas no jardim. A quimioterapia é como um remédio forte que destrói essas células doentes, mas também pode afetar algumas células boas, causando efeitos colaterais. Terapias-alvo e imunoterapia.
Essas são opções mais novas e específicas. A terapia-alvo é como atingir o tumor de forma precisa, sem atingir outras partes do cérebro. A imunoterapia ajuda o sistema de defesa do corpo a identificar e combater o tumor, como se fosse um soldado protegendo o território. Os tratamentos para tumor cerebral podem causar alguns efeitos colaterais. Vamos ver como eles podem se manifestar no dia a dia. Fadiga, cansaço excessivo. Você vai sentir uma falta de energia, como se tivesse feito um esforço enorme, mesmo sem ter feito nada de muito cansativo. Perda de cabelo. Como quando você perde o cabelo após um grande estresse, mas no caso da quimioterapia, isso pode acontecer de forma mais intensa. Náuseas e vômitos. É como se você estivesse com enjoo o tempo todo, sem razão aparente. Dificuldade de concentração ou memória. Como se, de repente, você começasse a esquecer pequenas coisas como onde colocou as chaves ou o nome de um amigo. Além do tratamento, você pode fazer algumas coisas no seu dia a dia para melhorar sua qualidade de vida. Comer bem. Alimentos ricos em vitaminas e proteínas ajudam a manter a energia. Exercícios leves. Caminhadas no parque, por exemplo, podem melhorar seu humor e te deixar mais disposto. Descanso. Dormir bem é essencial para que o corpo se recupere e combata a fadiga. Apoio emocional. Conversar com amigos, familiares ou até participar de grupos de apoio pode ajudar muito a lidar com os momentos difíceis. Depois de passar pelo tratamento, o acompanhamento com o médico é muito importante. Os exames de imagem ajudam a verificar se o tumor não voltou. Mesmo que o tumor tenha sido removido, alguns tumores podem voltar. Por isso, o acompanhamento com exames regulares ajuda a garantir que você continue bem. Embora um diagnóstico de tumor cerebral seja assustador, existem muitas opções de tratamento e formas de melhorar a qualidade de vida. O importante é procurar ajuda médica o quanto antes e não ficar com medo de falar sobre os sintomas. Lembre-se de que, com os tratamentos e o apoio correto, é possível viver bem, mesmo em momentos difíceis. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer as suas dúvidas sobre o tumor cerebral. Se você está passando por essa situação ou conhece alguém que esteja, procure sempre um médico de confiança. Continue se cuidando, sempre com apoio e esperança. Até a próxima! Não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aqui na telinha.